Olá pessoal, aqui é o professor Thiago Costa. Hoje vamos estudar sobre a estimação na presença de multicolinearidade. Basicamente, o principal problema da multicolinearidade é quando a relação entre os regressores é perfeita, ou seja, quando uma variável explicativa é construída por meio da combinação linear exata de outras variáveis explicativas. Veja que o vetor de parâmetros é obtido pela inversa da matriz x'x vezes o vetor x'y. Quando ocorre uma relação exata entre os regressores, o determinante da matriz x'x é igual a zero, e nesse caso não é possível inverter a matriz para obter as estimativas dos parâmetros. Para ilustrar, veja esse exemplo elaborado no Excel. Aqui temos uma variável dependente y, que está em função das variáveis x1 e x2. A variável y foi construída com base nessa expressão colocada aqui em cima. C é uma constante. 0,5 é o parâmetro que acompanha x1 e 0,2 é o parâmetro que acompanha x2. O último termo é um resíduo construído de forma aleatória. x1 e x2 são variáveis que se relacionam a princípio de forma imperfeita. Nesse caso, x2 é igual a 2 vezes x1 mais um termo aleatório aqui denominado de w. Essa matriz é a matriz X e essa é a transposta de X. O vetor x'y é a multiplicação entre a matriz x' e o vetor y. X'x, que é uma matriz quadrada, é a multiplicação entre x' e x. E a matriz x'x menos 1 é a sua inversa. Esse é o determinante da matriz x'x. Perceba que ele é um valor maior do que zero. E B é o vetor de parâmetros obtidos pela multiplicação da matriz x'x menos 1 e o vetor x'y. Agora veja o que acontece quando removemos o termo aleatório da relação entre x2 e x1. O determinante da matriz x'x é zero, e por isso não é possível obter uma solução numérica para inverter a matriz x'x e obter o vetor de parâmetros. O que a gente pode concluir com isso é que, quando há relação exata entre os regressores, não é possível estimar os parâmetros por MQO. Por outro lado, quando essa relação é imperfeita, mesmo sendo forte, os parâmetros podem ser estimados. Voltando à apresentação aqui do slide, veja que a multicolinearidade perfeita, na verdade, é um extremo. Em geral, o que a gente observa é a prevalência de multicolinearidade imperfeita entre os regressores, a qual pode ser representada pela inclusão de um termo aleatório na equação que relaciona as variáveis explicativas do modelo. Então, quais seriam as reais implicações da multicolinearidade? Bom, no âmbito das hipóteses clássicas, podemos dizer que a multicolinearidade imperfeita, mesmo sendo alta, não afeta as propriedades do estimador. Isso quer dizer que, mesmo na presença de multicolinearidade, os estimadores de MQO continuam sendo lineares, não tendenciosos, eficientes e consistentes. De certa forma, a gente pode dizer que os problemas práticos da multicolinearidade são os mesmos de situações onde os regressores têm pouca variabilidade e a amostra é muito pequena, o que também é conhecido como micronumerosidade. Ou seja, são problemas amostrais. Nesse sentido, a expansão do tamanho da amostra é uma das formas de reduzir a multicolinearidade do modelo. Por outro lado, na prática, alta multicolinearidade aumenta a variância dos parâmetros, e isso causa outras consequências na análise. Veja esse outro exemplo aqui do Excel. A construção desse banco de dados tem a mesma base do exemplo anterior. Y é a variável dependente, y'est é a variável dependente prevista, erro é o resíduo do modelo, erro 2 é o resíduo ao quadrado. E os demais componentes são os mesmos discutidos anteriormente. Rmult é o coeficiente de correlação que relaciona x1 e x2. Ele mede o grau de associação linear entre os regressores. Na parte de baixo, temos a matriz Markov.
Essa matriz ilustra as variâncias e covariâncias dos coeficientes. Na diagonal principal, temos as variâncias, e fora da diagonal principal, as covariâncias entre os parâmetros. Mais abaixo, temos o vetor de coeficientes dos erros padrão, das estatísticas t e os intervalos de confiança dos parâmetros. Pela regra de bolso do t maior do que 2, em módulo, vemos que os parâmetros são significativos. Além disso, percebemos que o intervalo de confiança não contém o valor zero. Agora, vamos simular o que acontece com o modelo quando a correlação entre os regressores é perfeita. Para isso, vamos substituir o zero por 1 na célula L3, que representa o grau de correlação entre os regressores. Veja que o determinante da matriz x' é zero. Por isso, não é possível obter soluções numéricas para o vetor de parâmetros, para a matriz Markov dos coeficientes e para as estatísticas t calculadas e os intervalos de confiança. Vamos substituir novamente esse coeficiente. Agora, ao invés de supor multicolinearidade perfeita, vamos propor, por exemplo, que o coeficiente de correlação seja alto, porém menor do que a anuidade. Por exemplo, vamos colocar o valor 0,95. Note que o vetor de parâmetros pode ser estimado, assim como a matriz Markov e as estatísticas t. Porém, o segundo e o terceiro coeficiente, que são aqueles que acompanham x1 e x2, apresentaram baixa estatística t. Em resumo, na presença de multicolinearidade, os estimadores continuam blue, ou seja, ainda são os melhores estimadores não enviesados. Só que o grau de multicolinearidade afeta a variância dos parâmetros e isso traz consequências na prática. Por exemplo, veja que a estatística t depende inversamente do desvio padrão do coeficiente. Então, se o grau de multicolinearidade for elevado, a variância do coeficiente será maior e, consequentemente, a estatística t tenderá para baixo. O intervalo de confiança também é afetado pela multicolinearidade. Veja essa expressão que os extremos intervalares dependem do desvio padrão do estimador. Sendo assim, na presença de multicolinearidade alta, o desvio padrão será maior, assim como a variância. Por essa razão, a amplitude do intervalo também será afetada. É importante relembrar que o intervalo de confiança mede com certa probabilidade os limites numéricos para o verdadeiro parâmetro populacional. Então, se a amplitude do intervalo for relativamente extensa, isso significa que há um grande conjunto de valores plausíveis para o coeficiente populacional. Isso quer dizer que um alto grau de multicolinearidade pode tornar nosso estimador menos preciso. E veja que interessante, em algumas circunstâncias podemos observar um coeficiente de determinação elevado, indicando que o modelo está bem ajustado, mas com coeficientes individuais não significativos, o que é bastante contraditório. Isso poderia ocorrer, por exemplo, no caso do preço do boi gordo, se os preços de Minas Gerais seguissem a mesma trajetória temporal das variáveis regressoras dos preços do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para finalizar, veja o exemplo 10.1 da página 342 do livro do Gujarati e tente responder as seguintes perguntas. Essa regressão tem sentido teórico? Os sinais dos coeficientes estão condizentes com a realidade? Na sua opinião, que tipo de problema o pesquisador enfrenta aqui? E como que você poderia interpretar esse modelo? Bom, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo e bons estudos!